Muito bem, lição de quinta-feira, lição número 5, a lição que fala sobre Jesus como um Messias diferente. E podemos dizer que Jesus, ele viveu aqui nessa terra para ensinar a lição da humildade. Se quisermos ser semelhantes a ele, temos que aprender a lição da humildade. Por isso, na visão do evangelista Marcos, Jesus atendeu as pessoas de maneira plena e mostrou muita humildade. É contada a história de que o evangelho chegou numa família rica chinesa. Um dos filhos daquela família resolveu ser médico e resolveu então que deveria entregar o coração a Jesus. E assim se tornou cristão, começou a estudar medicina, fez um pedido para uma missão médica e ele foi aceito. E chegando lá, ele foi admitido, fez todos os documentos e foi admitido então para trabalhar ali naquele hospital. Só que a primeira coisa que pediram para ele foi que ele engraxasse um par de sapatos. E ele disse, não, eu não vou fazer isso, eu sou um nobre, eu sou um doutor, eu vou engraxar um sapato? De quem é esse sapato? Disseram, é de um dos diretores do hospital. Não, esse é trabalho de um servo, eu não vou fazer isso de forma alguma. A superintendente do hospital soube do fato e mandou chamá-lo. E disse, por favor, o senhor pode assentar-se, tire os seus sapatos, por favor. Ele tirou os sapatos, ela foi lá, pegou o sapato do chão, pegou graxa, pegou ali um pano e começou a limpar os sapatos dele. Depois abriu a Bíblia e leu o relato da Santa Ceia, quando Cristo lavou os pés dos discípulos, e quando ele disse, se eu, o Senhor e Mestre, fiz isso, fazei vós também aos vossos irmãos. Aquele moço começou a chorar e disse, eu peço perdão a Deus, porque se Jesus, o nosso Mestre, ele fez o trabalho de um servo, quem sou eu para tentar me evadir de uma tarefa, mesmo que seja simples? A partir daquele dia, esse moço se tornou um moço feliz, porque ele aprendeu a lição da humildade. Fosse para engraxar um sapato, para limpar uma cozinha, ou limpar um corredor, ele fazia com o maior prazer, porque ele dizia, eu estou fazendo para Jesus, quero ser semelhante a ele. Era essa visão que o evangelista Marcos queria que os discípulos tivessem. Por isso a pergunta número 8 diz assim, qual é o tratamento que Jesus deu a alguns problemas em seu ministério? Vamos ver um deles, ou dois pelo menos. Marcos 6, verso 34, diz assim, e Jesus saindo viu uma grande multidão, saindo do barco, ele viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já adiantado, terminando o dia, os seus discípulos disseram, Senhor, despede a multidão para que possam ir às aldeias e comprem pão para comer, porque eles não têm o que comer, estão conosco o dia todo. Verso 37, Jesus, porém, disse para os discípulos, dai-lhe vós de comer. E eles disseram, Senhor, onde compraremos pães o suficiente para alimentar essas pessoas? Precisaríamos pelo menos 200 dinheiros para comprar de pão e dar para essas pessoas comer. E Jesus disse, quantos pães vocês têm aí na mão? E os discípulos começaram a procurar e acharam um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E disse, temos apenas 5 pães e 2 peixes. Verso 40, e Jesus então pediu que todos se assentassem. E pegou os pães e os peixes e olhando para o céu, abençoou. E assentaram-se em grupos de 100, em grupos de 50, e tomando os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os peixes e os pães. E deu aos seus discípulos para que pusessem diante das pessoas. E repartiu os 2 peixes por todas as pessoas. E todos comeram e ficaram fartos. E ainda foram recolhidos 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Verso 44, e os que comeram eram quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E logo Jesus obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante dele para o outro lado, até Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, Jesus, sozinho em terra. E vendo que os discípulos se fatigavam para remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar. Mas quando eles ouviram
cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Mas Jesus logo falou com eles e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, e o vento se aquietou, e eles ficaram maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então a pergunta 8 diz assim: quais foram os problemas ou o tratamento que Jesus deu a alguns dos problemas do seu ministério? E resposta: Jesus primeiro serviu a todos. Para os desalentados, ele ensinou a verdade. Para os humildes, ele ensinou a valorização. Para os famintos, ele deu pão e peixe. Para obter mais poder, ele foi orar. Para os discípulos com medo, deu-lhes segurança e acalmou o vento e o mar. Quando Jesus terminou de dar comida para o povo, sabe o que aconteceu? Ellen White fala no livro Deserto das Nações que aquelas pessoas queriam transformar Jesus em rei. E tudo tinha a ver com uma revolução. 5 mil homens no meio de um deserto, ou de um lugar deserto. Assim, liderados por um Messias. Era tudo que os romanos queriam para fazer um morticínio. Porque tudo cheirava a uma revolução. As pessoas queriam transformar Jesus em rei. O Deserto das Nações diz que eles tentaram levar Jesus para um monte para aclamá-lo rei. Mas Jesus não o permitiu. Alguns discípulos tinham a mesma ideia. Pedro, por exemplo, Judas, mas Jesus não permitiu. Então ele obrigou os discípulos a entrarem no barco e irem embora. E eles então acabaram obedecendo Jesus. E Cristo foi orar. Ele não se serviu da vontade humana para ser transformado no Messias militar. A sua missão era espiritual, era de salvação. Então, quando Jesus terminou de orar, viu os discípulos no meio do mar da Galileia. Eles estavam remando o vento contrário, estavam com dificuldade. Já de noite ele se aproximou deles. Eles tiveram medo e ele os acalmou. Aí então eles entenderam que Jesus era realmente o Messias vindo do céu. Que sua missão não era militar, era espiritual. E eles ficaram então agradecidos a Deus. Deus nos dá hoje a mesma visão. Nós temos que ver Jesus como aquele que virá salvar a humanidade daquilo que se chama violência e mal do pecado. Ele já fez isso na cruz. Agora ele vem completar o seu resgate. Resgatar os salvos que vivem nesse mundo atormentado. Aqueles que aceitaram a sua salvação. Que hoje se parecem como ovelhas que não têm pastor. Mas existe alguém que nos dirige nossa vida, dirige nossa igreja, dirige nossa missão. É Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Que possamos servir a esse Jesus com todas as nossas forças, porque somos soldados de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que possamos dizer, como João escreveu no Apocalipse: ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus.